Vamos então, na sequência, ouvir o nosso irmão Wagner de novo, falando da pátria do Evangelho em claridades divinas, com foco no Evangelho e o grande movimento do Espiritismo. Estará abordando o cristianismo redivivo na sua primitiva pureza, as profundas transições, a regeneração, a civilização do futuro, paz e fraternidade. Wagner. Meus queridos. Alô? Bom dia a todos. Queridos amigos, irmãos de caminhada, que o Senhor mais uma vez nos abençoe. A gente estava observando o encadeamento das ideias do Afonso. Por mais que a gente possa ler, refletir em torno dos assuntos que dizem respeito aos bastidores espirituais da terra de Santa Cruz, o nosso formoso Brasil, ele foi muito feliz conseguindo prender a nossa atenção, e a sua espontaneidade fez com que a gente pudesse entrar na vibração do que a espiritualidade se propôs ao trazer os registros. Nós estamos culminando estes dias consagrados aos estudos e reflexões em torno desta grande obra, que traz muitos desafios. Como nós tentamos assinalar no início da jornada, nós precisamos entrar nesse afã da espiritualidade pelo sentimento. A cerebração, ela tem vez como abertura de um processo de evolução que se torna consciente, mas ela por si é o átrio do templo. O templo em si se constitui todo ele de sentimento. A experimentação, ela assinala pela somatória dos valores que proporciona a sabedoria. E a sabedoria é exatamente o equacionamento dos temas da vida. Quem se embebe de valores se autoriza naqueles assuntos. Nós vamos encontrar no nosso plano de trabalho, notadamente no Brasil, todos esses caracteres, dos mais simples aos grandes expoentes. Nós tivemos uma epopeia até o ano de 2012, chamado Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, como futuro da raça, naquilo que ele pôde trazer como instrumento, é um recado indelével da nossa sociedade. Tanto é que ele funciona por um divisor de águas em temas de vivência do Evangelho. Chico, que tinha consciência de ser um cisco, e a gente diz isso com tranquilidade porque a sua visão de profundidade de sentimento lhe proporcionava a percepção do infinito da vida. Se hoje nós podemos considerar que Chico transitou em esferas muito altas e se resguardou pela sua reconhecida humildade, respeitando os diversos níveis evolutivos com os quais ele interagia, nós podemos dizer com tranquilidade que o Chico ultrapassou a nossa dimensão aqui terrena, projetando-se para domínios que, sem dúvida alguma, representam o nosso futuro. Quando nós, nesse acervo de história, de trabalho, que nós temos recebido por misericórdia do Cristo amado, consideramos grandes figuras como, com muita felicidade, o nosso querido Afonso trouxe acerca da personalidade de Bezerra de Menezes, nós vamos identificar no Chico Xavier não apenas um médium, mas um intérprete. Chico interpretou aquilo que a espiritualidade desvelou através dos seus recursos psíquicos. Quando nós observamos um livro intitulado Renúncia,
que dá notícias de um anjo que vem de Sírios para a terra. E nesse livro, antecipando descobertas científicas, já fala dos 3 sóis que emitem luz conjugada para aquele orbe de um sistema tão distanciado do nosso, o que teria confirmação no tempo pelas observações práticas da nossa ciência. Quando nós notamos o diálogo de um antênio, o relato de algumas características daquele orbe, a estrutura de um espírito tão depurado quanto Alcione, que se trata do mesmo espírito que séculos e séculos antes vivenciou uma epopeia cristã e por isso se emancipou, na pele de Célia, dos 50 anos depois, nós começamos a perceber o alcance mental e sentimental do instrumento de Emmanuel e de tantos benfeitores da vida maior. O médium, para falar de determinados assuntos, ele tem que ter alguma base, alguma referência. Deus não dá o espírito por medida, indiscutivelmente. A gente nota que o Chico, ele se afirmou no tempo. A própria história de desapropriação dele, que começou com a proposta de 30 livros, depois mais 30 livros, chegaram aos 100 livros, e no 100º livro ele recebeu a boa nova: o Senhor foi desapropriado, disse Emmanuel ao seu instrumento. E o Chico contava isso rindo-se da situação. E várias vezes ele, em colóquio, em contato com os amigos e benfeitores espirituais, basta lembrar aqui, isso tudo tem a ver com o que nós vamos falar, viu, gente? Basta lembrar aqui que, segundo relatos dele próprio, em torno de 2 anos ou mais, ele batia papo com o espírito André Luiz. André Luiz o visitava e eles ficavam falando. E diz o Chico que André Luiz gostava muito de abordar os assuntos referentes ao Segundo Império, próximo do grande imperador Dom Pedro II, que foi um benfeitor do país por quase 60 anos, protegendo os nossos domínios e criando uma cultura de vanguarda para que a nossa pátria, como disse Nestor Mazotti um dia num diálogo fraterno entre Honório, eu, Arnaldo, e ele dizendo assim: o Brasil, gente, Nestor Mazotti foi presidente da Federação Espírita Brasileira, grande figura, né, Marival? Muito querido na nossa lembrança. E ele teve uma missão especial porque ele tomou a peito, identificando que o exterior desconhecia as obras psicografadas por Chico Xavier, porque ninguém, nem o mais famoso arauto do Brasil, no sentido da oratória, não levavam nem o que era Chico e nem a sua obra para o exterior. Ele, identificando essa falha, ele tomou a peito criar o Conselho Espírita Internacional e verteu, sabe Deus como, porque não é fácil trabalhar para a luz, todas as obras, as mais importantes, de André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, para todos os idiomas possíveis. Estabeleceu núcleos do livro espírita. A FEB custeou isso na gestão do Nestor, que realmente saiu muito caro, porque lá fora não vende livro como se vende no Brasil. Então não tem uma compensação. Era um trabalho de heroísmo para nutrir os grupos e as entidades espíritas fora do país. Essa missão ele cumpriu e levou esse mérito para o além. Não é, Marival? É um grande trabalhador. Então nós devemos a ele essa iniciativa pioneira, porque antes não existia isso. Então hoje, quem visita o exterior sabe que os grupos se debruçam sobre a obra de André Luiz, principalmente, para estudar mediunidade, vida espiritual, conectando isso com a obra de Allan Kardec. Então é muito bonito, fechamos o parêntese de homenagem ao querido companheiro. Então nessa conversa, o Nestor disse assim, consciente do trabalho: Honório,
o Brasil tem uma peculiaridade, porque nós, na América Central até a América do Sul, nós tivemos aqui uma família real oriunda da Europa, que trouxe para o país os costumes europeus, as instituições, as conquistas civilizatórias. Quando nós vamos trabalhar na América Central, nós temos que, dentro do espaço possível, levar a mensagem respeitando a luta deles, porque, infelizmente, eles foram explorados, surrupiados, massacrados, mas não tiveram esse encontro de culturas, nem o cultivo daquilo que seria melhor. Ele fez essa observação que é brilhante na análise da nossa história, do programa de Ismael para o Brasil. Nós temos muita gente que ouve falar de Ismael, que é o anjo que espiritualmente governa o Brasil, a pedido de Jesus, para realizar a obra do seu evangelho nos corações. E fica assim, mas esse Ismael, Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, ele tem uma página que ele vai falar da presença de Simão Pedro em Belo Horizonte. Nós citamos isso aqui na abertura. E com todas as letras ele declara, Pedro declara: eu estou observando o trabalho que Ismael, filho de Abraão e Agar, ou seja, Abraão teve um filho com a escrava, porque a esposa era estéril. Depois é que ela teve o irmão dele. Então, um deu origem ao povo árabe, o outro ao povo judeu que nós conhecemos. E estão lá os irmãos brigando. Uma vez o pessoal chegou perto do Chico e falou: Chico, e aquele Oriente Médio? Olha, quantas décadas atrás. E aquele Oriente Médio, aquelas guerras? Aí ele falou assim: aí o Chico contou a história dos dois povos, filhos do mesmo pai, que eram irmãos, e falou assim: meu filho, esquece, essa guerra vem desde Abraão. Aquele jeitão do Chico. Existem, obviamente, as suas razões, mas o Chico pediu que a gente esquecesse e vamos ao trabalho. Todos nós observando esse grande médium, com a sua possibilidade, indo a domínios que nós nem sonhávamos, vamos notar que ele funciona no meio de expiação, dominando, e provas sem conta, como a água que contorna os obstáculos. A maleabilidade do Chico não era só mediúnica, era moral. Lembrando Paulo quando ele diz: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos. Nós somos muito rígidos. E a nossa rigidez, que não significa lealdade, lealdade é outra coisa. O leal, ele desce sem perder a altura. Ele é capaz de adequar-se, como dizia Honório, quando trabalhava com evangelizadores, quando trabalhava a própria proposta do Consolador, a adequação. Nós temos que entrar no mundo das pessoas como Jesus fazia, como Kardec fez, partindo do concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido, para estruturar a proposta. Nós temos sido, no nosso movimento, nas nossas casas, pessoas muito rígidas, pessoas muito duras, e isso denota personalismo. O personalismo tem sido no nosso meio a grande praga que tem tentado destruir a sementeira do Senhor. Nós temos, quando fala do Espiritismo no Brasil, nesta obra, Humberto de Campos falando exatamente desses empecilhos. Nós temos que considerar que o nosso mundo, que foi primitivo e que avançou para a expiação e prova, e que hoje está passando uma grande transição, na grande transição nós fazemos um inventário da civilização que está no seu ocaso. Esse inventário é aquilo que a gente semeou, plantou, irrigou, insistiu, colheu às vezes e voltou a plantar.
Então nós estamos no período do inventário. A gente tem assistido de tudo no planeta, de tudo. Mas em meio àquilo que pode representar o nosso amadurecimento, o nosso despertamento, a nossa iluminação no plano relativo, nós vamos perceber a tiririca se miscuindo, as criaturas sendo usadas por forças estranhas. Não podemos desconhecer no estudo da pátria do Evangelho, e vamos aqui lembrar a felicidade da Virgínia, que ao final do estudo, no sábado, ela virou e falou assim: pois é, Wagner, então o coração do mundo está preparado, agora falta construir a pátria do Evangelho. E é exatamente isso. Perguntaram aqui sobre essa construção, como nós estamos. Nós estamos tentando vencer o período das expiações e das provas. Porque nesse período, nós temos, até sem querer, a nossa posição desagradando pessoas. Ontem a gente comentava isso no estudo, que até para abraçar a luz, nós estamos contrariando aqueles que eram companheiros de retaguarda. Os obsessores não gostam. As pessoas que estão vivendo um sistema conosco. Então, o Honório estudava essa vida gregária, essa vida em grupo, e ele gostava de mostrar que quando o elemento se destaca, ele se destaca por dois mecanismos da evolução. O primeiro, da saturação. Ele foi até encher o copo, quando começou a transbordar, ele falou assim: não aguento mais. Porque Deus usa o tempo, não a violência, como está na obra do irmão X. Não usa violência, usa o tempo. É o livre-arbítrio. É o que nós notamos o tempo inteiro, como afirmamos na obra Brasil, Coração do Mundo. Tem que procurar a abertura. Enquanto a abertura não surgir, não tem jeito de implantar. Então o Emmanuel disse para o Chico assim: tem que preparar os leitores dos livros. E o Chico entendeu o recado, começou a viver tudo. Vivia, testemunhava. Vinha a turma, como dizia o Arnaldo, que o Chico falou que ele tinha faro para carniça. Porque o Arnaldo batia o olho, general muitas vidas, né? Comandante, massacrou muita gente, então sabia do assunto. Então dizia que o Chico falava que tinha faro para carniça. Então ele falava assim: gostosura, fulano não presta, isso é um canalha. Aí o Chico vinha: meu filho, não fala isso não. O camarada é bom demais, é nosso irmão, é filho de fulano, está se esforçando. Daí a pouco dava um problema. Aí o Arnaldo vinha, o Chico olhava e falava assim: Arnaldinho, você tem faro, né? Mas o papel de quem ilumina é valorizar a luz. Vocês imaginem o Chico entrando nas disputas dos homens. Se hoje nós vivemos o problema do interesse pessoal, no chamado personalismo, criando sistemas, desunindo, ceifando, impondo, criando guetos, vocês imaginam o que o Chico viveu? Porque o grande problema que nós temos para que a pátria do Evangelho se formalize chama-se educação dos espíritos. Nós estamos muito preocupados com a educação do corpo, está todo mundo malhando, fazendo lipoaspiração, colocando botox, né, cuidando do cabelo. Nós estamos preocupados com o corpo, com a matéria, mas nós ainda não nos ocupamos convenientemente com as coisas do espírito. Os espíritas vivem ainda como os católicos, como os evangélicos, sem que intentemos diminuir. Porque nós temos que entender que são escolas que não possuem um intercâmbio permanente. Como eles vivem de textos que foram consagrados no tempo, eles precisam laborar em cima disso. É óbvio que existe intuição, mas eles não têm um Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eles não têm um A Caminho da Luz. Eles não têm um Renúncio há 2000 anos. Eles não possuem a obra de André Luiz. Eles não têm isso, não. O Espiritismo não é melhor
do que o trabalho dos religiosos sinceros. O Espiritismo é uma voz clara e retumbante, falando para aqueles que já estão em saturação, que é a primeira condição. A outra é quando, o próprio Honório gostava de citar isso, o elemento esbarrou no limite e fala assim, opa, não posso passar daqui. Ele é vigilante. Então ele se corrige porque ele aprendeu onde está o limite. Então ele se mantém na linha. Aí o Honório falava assim, gente, o povo fica brigando com evolução em linha reta. Mas linha reta significa o elemento tentou na ignorância, viu que aquilo é contraproducente, ele não reincidiu no erro. Ele guardou a lição e aplicou. Isso é evolução em linha reta. É diferente daquele que fala assim, machuca, dói, mas eu quero. Dane-se e vai. Aí sai estropiado. Dá um saudosismo e fala assim, eu vou de novo. É o drogadito. O drogadito fala assim, tem ninguém melhor para mim do que a mãe. Não tem ninguém melhor para mim do que o pai, do que a família. Mas a droga, só mais um pouquinho. Que se dane minha mãe. Ela teve a vida dela, deixa eu ter a minha. Então, é esse vício cultuado. Tanto é que em Evangelho se estuda sombra e treva. Sombra diz respeito à ignorância. Treva diz respeito a cultivo da sombra, da ignorância. Então nós podemos estar numa posição reincidente em vários aspectos da vida prática da existência. Nós todos temos lutado muito. O nosso mundo se caracteriza por muita rebeldia, por muita reincidência. Porque o egoísmo aqui é como se fosse o ouro que nós tanto procuramos. Nós temos uma dificuldade imensa de inserir o outro. Nós percebemos isso no diálogo de Sócrates com Humberto de Campos, nos passos da eternidade, num local que simbolicamente ele chamou de cenáculo celestial de Pitágoras, para criar uma referência. Porque onde eles estavam, isso tudo desaparece. Não tem forma, não tem ego. E Sócrates disse estar totalmente sem interesse de trabalhar, pelo menos naquele momento, com a terra, em razão de que nós estamos como leptótrix até hoje, oxidando o minério de ferro, para poder fazer a carapaça e achando que aquilo é o nosso universo. Sinceramente, nós temos notado o nosso movimento muito apegado àquilo que já foi, mas não pode ser. Sistema religioso, sistema filosófico, sistema de vida fechada, tudo em louvor do ego, tudo em louvor do eu sei, eu posso, eu domino, eu mando, é minha vez, Deus me deu, e aí vai. Então nós temos pessoas enfermadas, psiquismos enfermados, sentimentos desviados. As pessoas vão para a casa espírita e arrumam briga por causa de tarefa, indisposição por causa de cargo, ciúme, inveja. Isso é da natureza do Caim. Caim é a serpente que tomou corpo, explicada pelo próprio Jesus em João. É o primeiro homicida, ele mata o Abel, ele mata tudo que é bom. O Caim é a maldição. É a maldição de Deus em símbolo. Por quê? É o ciúme e a inveja. Allan Kardec estuda isso no capítulo 5 do Evangelho, para falar sobre a inferioridade desses sentimentos. É a supremacia do ego, do egoísmo. Nós temos barrado com isso. O que era para unir, desune. O que era para fomentar a fraternidade, destrói. Então, parece um tanque de guerra passando em cima das plantas, das árvores. Fica tudo destruído.
Mas Ismael não descansa, segundo os Espíritos. Não descansa. E o Senhor, através de Ismael, vem confortar, volta a semear, cria condições para que o jardim volte a florescer, renovando esperanças. Nós estamos vivendo um período de muita reclamação, de muita insatisfação e até de ódios. A sociedade brasileira está passando por uma grande aferição. Os Espíritos têm revelado que nós vivemos uma grande aferição, porque um ciclo está se fechando. O Afonso citou para a gente os 200 anos do Espiritismo, ou melhor, do nascimento de Kardec. Com os 200 anos do Espiritismo, o Honório abordava 2057, 200 anos de publicação de O Livro dos Espíritos. Ele abordava isso como o fim da expiação, ao que tudo faz crer. Não adianta espírito que quer expiar, que está se comprometendo, que vai para além e que precisa de outra reencarnação para poder se depurar. Aqui não vai ser palco. Nós anotamos esse registro de Emmanuel, revelado através de Chico Xavier. A regeneração começa em 2057. Não aquilo que todo mundo pensa, porque é um erro quando se trabalha a regeneração. Regeneração são os feridos de guerra que começam aí conscientes de que a guerra não vale a pena, vão para os hospitais, voltam para os seus lares, muitas vezes mutilados, chagados, com suas relativas tormentas, embora a consciência não vale a pena. Agora nós vamos nos unir para reconstruir o planeta. Regeneração é convalescença. É isso. Não adianta ficar sonhando com Shangri-La, não. Isso é besterol. Fica muito palpite. Colocam na boca de Chico que é 2019. O Chico nunca falou o que estão tentando dizer dele. Isso é mentira. Isso é combinação de textos, articulação. Nós temos que ter muito cuidado, ser muito doutrinários. Tem muita mentira tornada verdade. E muita verdade tornada mentira. É mentira, Marival? Nós vivemos um tempo em que o Honório determinava assim, nos seus estudos: gente, não é mais o bem e o mal, não. É o melhor do menos bom. Vocês entenderam? Vocês acham que o Chico não gostava, que ele tinha preconceito ou resistência com essa turma toda que fazia bagunça em torno dele e do nome dele? Ele gostava de todo mundo, porque ele sabia que tem papel para todo mundo. Porque existem papéis que são papéis de aferir. Não tem aquela história de Jesus, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vem? Pois é. Existe isso em diversos graus, em diversos níveis. Eu sou um teste para muita gente, e muita gente é teste para mim. Deu uma ideia? O bem também é teste. Quando Jesus chega à Terra, ele trouxe a espada, ele não trouxe paz. A primeira vinda de Jesus é para instaurar a guerra do homem velho com o novo. Não é isso, Elimar? Essa primeira vinda, nós estamos vivendo ela à exaustão. Porque a segunda é quando o Filho do Homem, que significa renovação, aquilo que Kardec definiu no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Domínio das más inclinações, transformação moral. É quando nós aderimos ao plano, porque a gente resistiu, lutou. Ah, está muito difícil. Ah, não vou no centro hoje não. Ah, tarefa. Ah, não está valendo a pena não. Ah, tem muita ingratidão. Mas se a pessoa vai superando cada etapa, cada bloqueio, cada limitação, e vai trabalhando com carinho, com paciência, ela adere. Quando ela adere, ela diz assim: engraçado, eu estou no 7º dia.
Eu estou descansado para fazer isso. Ô Chico, você é um louco, Chico. Como é que você aguenta isso tudo? Como é que você aguenta isso tudo? Não, para mim é uma alegria. Eu gosto das pessoas. Se eu não tiver essa tarefa, eu me sinto inútil. E aí vai. A criatura atinge esse posto. Então o Evangelho diz que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Porque numa etapa simbológica de ciclos de preparação evolutiva, o sétimo é o automatismo. É o que o Emmanuel explicou. A disciplina antecede a espontaneidade. Primeira disciplina, eu vou debaixo do ferrolho, do medo, que o Afonso citou aqui, o temor é o berço da fé. Mas o Honório estudava com a gente que a fé que nasce no berço do temor, ela, tornando-se pujante, desativa o temor e se torna raciocinada. Que não é racionalidade, não. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento. E a prova das coisas que não se veem. Diz Paulo. Estamos aí, a Bíblia aberta. Então, nós vamos compreendendo que a formação da pátria do Evangelho é um labor que passa por essa grande transição. Agora, sem contato, sem referência, a gente ia caminhar para onde? Para o escuro. No plano interno, porque nós ainda não vivemos o apogeu da luz, nós caminhamos assim meio hesitantes. Eu vou porque eu vi o Chico, porque eu estudei Jesus, porque eu sei da Dona Ivone, porque eu sei do Marival, e porque... Então a pessoa se estriba. Então, numa das epístolas de Paulo, a nossa Bíblia está aberta, ele vai falar assim, é o primeiro dentre muitos irmãos. Ele vai falar de Jesus como sendo aquele que abriu e descortinou. Então essa vinda de Jesus é desafiadora porque ela vem de encontro contra o nosso interesse pessoal. E aí vem o duelo. Jesus queria mais que esse fogo pegasse e ardesse bastante. Nós vivemos a culminância de um processo que significa essa primeira vinda. Ela é desafiadora. Ah, mas nós enterramos a mensagem do Cristo, adulteramos. Que te importa a ti? Segue-me tu. Porque o sábio da espiritualidade, o Chico Xavier, olhava a fantasia da cabeça de uma pessoa e ela não ia lá dar pancada nele porque está com fantasia na cabeça, não. Quando a pessoa vinha contar da mentira, ele falava, ah, que beleza. Respeito ao movimento de cada um. Arnaldo nos contou que um dia, porque tinha um elemento na União Espírita Mineira, foi-se. Falha técnica. A nossa veio fazer uma palestra e o Honório que conduziu. Aí quando... Alô, alô? 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 Agora deu, né? O anexo está ouvindo aí? Tá. Uma companheira veio fazer palestra e ela preparou para um tempo. Informaram para ela que era tipo meia hora. Então ela preparou a palestra. Então durante meia hora ela falou, quando ela estava terminando, o dirigente falou assim, não, é 1h30. Aí ela olhou apavorada para o Honório deu um sorriso e falou assim, agora vai começar a palestra. Era a Elaine. Agora vai começar a palestra. Porque agora ela vai tirar de dentro dela. Vocês entenderam? Então, gente, nas considerações sobre a formação da nossa pátria, nós tivemos tudo aquilo que vocês estudaram com excelentes expositores, culminando com Afonso, sobre a estrutura de formação, de novo,
Alô, 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 alô. É. Então fica aqui, ó. Nós vamos passar agora por outro microfone. E vou ter que ficar num cantinho aqui que eu vou ver o anexo ali, ó. Tamo junto, hein, gente? Então, nós temos, no estudo da nossa história de brasilidade, não somente o encontro das raças, como foi salientado, mas concomitantemente a formação religiosa do nosso povo, que passa por todas as áreas. Nós não podemos julgar que é só o espiritismo, não. O espiritismo, ele tem um condão. Porque o espiritismo, gente, embora a gente tenha agremiações, núcleos e até um movimento organizado, que às vezes cumpre, às vezes não cumpre, depende muito, né, dos elementos humanos, nós vamos perceber que há uma proposta universalista, porque a doutrina espírita é uma ciência que dá precisão aos temas espirituais. Delineia a vida espiritual, precisa informações históricas sobre a lei de causa e efeito. Ou seja, se nós tínhamos noções de justiça e por um processo místico de adoração externa, a gente temia Deus expressando sua lei, hoje a gente é chamado a estudar essa lei dentro de uma lógica impecável. E essa lógica impecável nos autoriza uma projeção de sentimento moral, porque o moral é relativo ao sentimento. Então, nós começamos a ter uma nova abordagem. Quando um Chico Xavier iluminou uma sociedade como a nossa e se tornou o brasileiro mais importante de todos os tempos, em votação popular, e isso é admirável, isso é inusitado no mundo, porque ele não tinha titulação, ele não teve vez. O Chico foi o mais, vamos dizer, prolífico autor de livros no país. No entanto, ele nunca ocupou nenhuma cadeira. Aliás, nunca convidaram ele nem para um evento. Nunca convidaram nem para um evento nas academias literárias. O Chico era simplesmente ignorado. A sua existência de 92 anos foi impactante para o coração humano, mas em termos de cadeira formalizada, oficial, ele nunca teve. Então, nós vimos que até o plano de trabalho do Chico foi muito bem estudado no além. Porque a gente fica querendo o Chico na Rede Globo, na revista mais importante de circulação, só que sabe o que o Chico falava sobre isso? Lá vem essa turma, meu Deus. O que será que eles vão aprontar comigo agora? Todo mundo ficou conhecendo, depois de décadas, o que aconteceu com aqueles dois repórteres que se fingiram de estrangeiros para enganar o Chico e tirar fotos ridículas dele, como saiu na revista da época, Jamazon e Davi Nácia. Eles, depois de décadas, tiveram a coragem de contar que Emmanuel os reconheceu e colocou no livro, sem que eles prestassem atenção, o nome real deles. Então, isso, quando foi revelado décadas depois, foi uma bomba na sociedade, mostrando quem era Chico Xavier. Portanto, o trabalho do Evangelho, ele não é para hoje. Chico falava que 2000 anos de Evangelho é um tempo muito curto, muito curto. Nós estamos lidando com expressões como a que comentamos de Sócrates. Sócrates comenta com Humberto de Campos, no além, nos passos do infinito, que nós ainda estamos muito presos a essa questão de cidadania, a países. Ou seja, ele falou que a gente está preso a gueto. A gente está preocupado se o partido é de tal ou de tal. Nós notamos um trabalho tão universal de Allan Kardec trabalha as ideias e os conteúdos.
Hoje nós trabalhamos os instrumentos. Já perceberam isso? Nós estamos preocupados com quem é. Mas a gente não presta atenção no conteúdo. O cuidado de Allan Kardec era com conteúdo. Se ele tinha universalidade, se ele foi chancelado, se aquela informação tinha lastro. Esse foi o trabalho do codificador. Que, segundo a espiritualidade, nós não sabemos o que representa. No livro que antecede, ou numa página sobre o grande missionário Allan Kardec, que antecede a publicação do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque a página é de 1936, o livro foi publicado em 1938, ele vai falar da missão de Allan Kardec e fala dos seus continuadores. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho fala de outros, que ele não cita na primeira página. É material de cotejamento. E vai falar da desencarnação de Allan Kardec, que quando chega no além, com a sua tarefa cumprida, uma multidão de criaturas que foram consoladas, já desencarnadas, o aguardavam. Até que uma voz retumba do alto, abençoando o seu trabalho, e no final ela diz assim: venha ouvir a minha palavra. Era Jesus. Nós sabemos que o Espírito Verdade, dentro daquela dinâmica que o Honório gostava de trabalhar para a gente, era Jesus, o Espírito mais puro que aqui esteve e que orquestra a evolução do planeta, que faz parte de outras comunidades fora da Terra. Quando dá notícia de uma Alcione, ou de Maria, ou de Bezerra, que foi convidado para lá, operando em Sírios, Jesus tem vínculo com essas atividades, com esses orbes. O Honório gostava de deixar essa deixa para a gente perceber que ele é um dos espíritos que em conselho coordena o sistema solar. A grandeza desse espírito Jesus. Mas ele tem os representantes. Porque o reino dos céus é constituído por virtudes. Todo aquele que se emancipa, como Paulo definiu, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Nós notamos uma sequência bonita. O Saulo se converte a Paulo. O Saulo era da lei. O Paulo era aquele que se esfalfou no Evangelho, laboratório. A primeira vinda de Jesus definiu em Saulo Paulo. Mas quando Cristo, que é o amor dinamizado do Criador, não somente na Terra, mas no universo, estabelecendo a chamada linha da unigenitura, onde todos os que se emanciparam, que já não têm ranço de matéria, se entrosam numa única força chamada amor, esse amor operacional surge no coração do Paulo. Então ali, quando ele diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, ele está dizendo que ele era a operacionalização da vontade de Deus. Purinha, sem que o Saulo, pudesse intervir. É isso. Então o Chico, quando é desapropriado, deram para ele um tempo. Você ainda vai lutar, Chico. Você ainda vai lutar. Você ainda vai lutar com família, com pessoas que vão te procurar, mas vai chegar um dia que você vai falar assim, que importa? O importante é Deus, o importante é o amor. Então nós vivemos em sistemas. A transição, ela conjuga forças da luz e as forças questionáveis da retaguarda. Para o grande duelo. Que duelo? Essa avaliação que somos obrigados a fazer por um termo que Emmanuel utiliza no livro Consolador. É a era da ensimesmação. Ô meu filho, nós temos dinheiro, você tem namorada, você tem pai, você tem a mãe, você tem escola, você tem título. Por que você está em depressão? Não sei. Eu tenho até medo, tem hora. Isso é pânico, meu filho. Pois é, eu não sei porquê, eu tenho medo de tudo. Eu não tenho segurança. Há uns buracos da alma. Há os pontos mortos de Sheila, comentados no Passos da Vida.
a gente começa a entender. São os quistos. É aquele material armazenado e não trabalhado, não beneficiado. Nós começamos a ter os grandes desafios. Meu Deus, mas como que pode obra do Evangelho, pacto do Evangelho, num tumulto desse? Mas, gente, quem estuda evolução sabe que a coisa não vem assim toda bonitinha, limpinha, trabalhadinha, não, porque isso é estático. A concepção de Deus, ela é estática. A natureza revela o poder de Deus. Quando a gente concebe Deus e opera, nós então nos fazemos filhos de Deus. Porque revelamos o Pai. Agora, se eu vou cuidar do meu interesse e não quero nem saber se existe outro, se existe limite, se existe lei, se existe forma mais harmonizada, universal de se fazer as coisas, eu eclipsei. Eu me tornei um leptótrix. Quebro a minha carapaça e eu faço outra. E vou assim até me saturar. São aqueles espíritos empedernidos que existem aos magotes na Terra, que por um motivo ou outro, às vezes uma questão até aparentemente tola, né? Às vezes dramas verdadeiros. A religião já fez muito estrago. A religião do homem, não a divina. O homem já estragou demais as possibilidades do seu semelhante, porque ele não era considerado. Então, gente, nós estamos numa luta sem tréguas. Agora, essa enfermidade do desalento, da depressão, do medo, não pode nos tomar. A nossa coragem tem que ser a coragem dos primeiros cristãos. Por que se fala em resgate do cristianismo primitivo? Não é só porque nós vamos ouvir a palavra pura, porque ela está no Evangelho. Humberto de Campos perguntou para Pedro, aqui na Praça Raul Soares de Belo Horizonte, vocês acham que ele estava aqui por acaso? Nós vamos falar desse assunto. Por que o Chico psicografou uma entrevista que foi feita com Pedro no Centro Geográfico de Belo Horizonte, uma cidade planejada? Por quê? Dá o que pensar. Com a história que nós temos em termos de Evangelho, dá o que pensar. O Afonso sabe disso, a gente viaja pelo Brasil e até pelo mundo. As pessoas dizem assim, pessoas das federações de outros estados falam assim, não existe espiritismo como o de Minas. Nós não sabemos o que vocês sabem. E aí vão falar dos médiuns, né? Ivone, que passou aqui, Eurípides, Chico. Fala que aqui é um celeiro. Isso tudo a gente ouve por aí. Mas nós não estamos criando fanismo, não. Isso é comprometimento, como a gente vai ver, poder ver. Então, quando a gente começa a estudar o assunto, Humberto de Campos pergunta, e as anotações? Elas são legítimas? Ele fala com outros termos. Ele confirma. Sim, Jesus fez aquelas coisas. Nós fomos testemunhas. Está lá. Está aí nas anotações. Porque houve um esforço. A espiritualidade mostra que, para sair da oralidade, houve a necessidade de se registrar, para não se perder. Então, nós temos uma riqueza. O homem pode tentar traduzir, como for. O Haroldo, há pouco tempo, não fez lá a tradução do Novo Testamento, que está incompleta ainda, está devendo isso para a comunidade espírita. Recado para ele. Ele não pode se encarnar sem terminar aquilo. Ele vai falido. Ele vai falido se ele não terminar. Ele que deu tempo aí nas palestras, etc., e vai fazer o trabalho que é prioritário. Ele sabe disso. Então, gente, nós temos o compromisso de restaurar não a letra, mas o espírito do cristianismo. O que é isso, Wagner? Gente, desativar ego. Para existir cristianismo primitivo, tem que parar com o sistema religioso. Nós vamos querer formar uma nova igreja chamada espírita? O espiritismo não veio na Terra para isso. Espiritismo é chave. Chave não forma instituição fechada. Chave abre porta. Está lá na boca de Kardec, ou no texto de Kardec, melhor dizendo, e sintetizado por Emmanuel. Jesus a porta, Kardec a chave. Nós não estamos entendendo o assunto. É isso que nós temos que fazer. Nós vamos querer ficar revivendo feudo, corte,
Eu vou criar uma corte para mim aqui nessa instituição. Eu sou o rei. Todos me adorem, por favor. Que isso? Não importa se é dirigente, se é expositor, se é médium. Abaixo são devedores e os piores. Afonso, você me perdoe, mas eu contei. É tão comprometedor que nós temos que falar o tempo inteiro desses temas, para nossa alma se embeber deles. No processo educativo, se aprende que aquele que mais ensina é o que mais fixa, e o que se torna o maior sabedor desses assuntos. Então, no Evangelho, nós estamos hoje com doutrina e evangelho atrelados, porque é impossível falar de doutrina sem evangelho, de evangelho sem doutrina e espírito. Honório falava assim, a gente não entende, a gente não sabe explicar se a gente aprende mais doutrina estudando evangelho ou mais evangelho estudando doutrina. Era a forma dele falar para a gente. Porque não tem como dissociar isso, gente. Não tem como dissociar. A doutrina espírita, em tudo, de A a Z, da primeira obra à última, ela é moral, 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 moral. Resgata o evangelho o tempo inteiro. É Jesus em nova luz. Então, nós temos que entender um projeto, que não é esse. Nós não citamos aqui, e voltamos a repetir, os espíritos disseram, a política tem papel secundário na pátria do evangelho. Não é o carro-chefe. O carro-chefe é a alma do povo, que enalteceu o Chico Xavier, em votação popular, que não esquece de Chico Xavier. Todo mundo passou, mas o Chico. Leigos, ateus. A gente esteve numa reunião de trabalho há pouco tempo, estava lá um procurador, um chefe do Ministério Público, pessoas do alto escalão do governo. Então, na hora que foi citado o nome do Chico Xavier, ele virou e falou assim, mas o Chico, você tem ligação com o Chico Xavier? Você é espírita? Aí ele virou e falou assim, como eu admiro aquele homem. Que homem comum que passou pelo Brasil, sem religião. Sem religião. A gente olhou e falou assim, meu Deus, o poder do Chico. Olha o poder do Chico. Porque, gente, ele foi desapropriado. Os que têm muito domínio, isso é meu, isso é meu, isso é meu, vou fazer do meu jeito. Esse não tem ninguém que admira ele. Porque ele está repetindo o que todo mundo está repetindo. Não tem que ter domínio. Não tem meu marido, não tem minha mulher, não tem meu filho. Somos irmãos em evolução. Tem que ter olhos de ver. Nas horas das crises, a gente fica querendo criar roupa própria para a pessoa. Mas ele tem que entender que é meu marido, tem que entender que é minha mulher. Que isso? É sua irmã de evolução que tem dificuldade. É hora de compaixão, é hora de envolvimento, é hora de silêncio, é hora do que for para promover o bem. E eu fiz-me tudo para todos. Como é que fica? Evangelho é isso? Tem hora que a gente tem que ser um capacho para a pessoa limpar o pé. Deixa ela limpar, ela vai feliz. Jesus não lavou o pé dos discípulos? Deixa. O importante é trabalhar a resistência pessoal nesses temas do Evangelho. Não é ser o maioral, gritar. Quem grita mais? Quem grita mais? Quanto mais gritar, mais baixinho você fala. Daqui a pouco cala. A gente amansa bicho bravo, deixando ele gastar a energia dele. Não é enfrentando. A gente entra por circuitos muito errôneos, mesmo tendo evangelho. Então a gente costuma dizer que a nossa comunidade é linda. Gente, o povo do Espiritismo é maravilhoso. Olha as instituições. O Chico foi lá para o grupo da prece, caladinho, né, Marival? E ficou ali recebendo o mundo inteiro, até altas horas de madrugada. Enquanto teve saúde, ele foi. Ia carregado. Quantas vezes a gente observou isso? Marival batia ponto. E a partir de quando o Chico não tinha mais pernas para atender todo mundo de pé, ele pedia 1000 desculpas a todo mundo. Quer dizer, mas ele estava ali firme.
O Chico, ultimamente, ele ocupava 2 companheiros para ir da casa dele ao centro, porque um segurava de um lado e o outro segurava de outro lado. Mas ele não deixava de ir. Ele deu testemunhos, porque ele falava assim, ainda que arrastando, eu quero ir para frente. E não tinha esse negócio de vez em quando a gente ouve espírita dizer que tá doido para morrer, que já está velho, que está isso. Que... Nós nunca ouvimos isso da boca do Chico. Testemunho de quem conviveu muito próximo, né? Mas a gente nota a beleza do trabalho. Gente, isso aqui não é idolatria. Isso aqui é observação das pessoas que se iluminam, das pessoas que desarticulam o interesse pessoal e que começam a se dispor ao outro, ao outro, ao outro. Quando a gente encontra pessoas que nos desafiam, problemáticas, nós temos que lembrar da obra do Evangelho. Resgate do cristianismo primitivo, criação ou imantação do Brasil como pátria do Evangelho, não tem outro caminho. A espiritualidade deixa bem claro que a grande missão do Brasil é ser a pátria da fraternidade. Pátria da fraternidade é pátria de inclusão, na simplicidade. Nós não temos que preocupar em dar o banquete do rei para ninguém, não. Nós temos que nos ocupar de dar o coração. O coração, o que a gente tem de melhor. O que o outro vai fazer com isso não é problema nosso. O problema nosso é oferecer o nosso melhor. E se cada pessoa que se dispõe ao Evangelho faz isso, aí nós vamos entender. Nós temos uma cultura que particularmente floresceu muito aqui nessa região de Minas Gerais, com testemunho e com inclusão de muitos elementos que se destacaram nas várias cidades de Minas, mas principalmente na capital mineira. Houve um tempo em que alguns companheiros se uniram e começaram a trabalhar profundamente os conteúdos que vinham da obra do Chico, porque eles tinham descoberto naquela época o que o Haroldo hoje ajuda as pessoas a descobrirem, que o pulo do gato, as grandes revelações estão nas entrelinhas das obras de Chico, confirmando o que em síntese está na obra de Allan Kardec, porque ele não podia falar tudo. Você já pensou o que ia virar a obra de Allan Kardec se entrasse em minúcias? Então a revelação é progressiva. Então o Haroldo vira e fala assim, o Afonso está aqui para me desmentir se eu estiver errado. O Haroldo trabalha assim. Gente, na obra tal, o Emmanuel mostra isso. Lá na tradição, lá no povo hebreu, tem isso aqui. Então, no tempo, aí Kardec mostrou isso. Aí ele forma o painel e a pessoa fica assim, mas está na obra espírita. O Haroldo não fala nada de si próprio. Fala. Ele faz conjugação de textos. Ele busca lá e mostra para as pessoas. As pessoas dizem, vocês estão vendo como é que a gente não sabe estudar? A gente não está sabendo estudar. Porque a gente fica maravilhado. Aí o Haroldo vira Deus. Está errado. Ele não é Deus. Ele é irmão nosso. Todos somos. O Chico era cisco. E ele não estava mentindo. Porque diante do que ele enxergava, ele era um cisquinho. Cisquinho, mas estava indo. O importante é ter essa consciência, para a gente não criar idolatria e transferir para o outro a responsabilidade de fazer por nossa conta. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Boa obra, gente, é o pensamento iluminado. Vocês já pensaram quantos espíritos a gente pode apacentar e que estão sentindo, observando nossas criações mentais ou recebendo a vibração do nosso pensamento? Desculpa. Gente, ele toca num ponto que é um dos pontos culminantes da caminhada espírita. O Chico nos ensinava com tanta humildade que nós, com o tempo, nós precisamos ir criando condição de entender o que o Chico fala. Por exemplo, quando o Chico fala que o Emmanuel diz para ele, quando ele fala, Emmanuel, o que eu preciso de ter para te ajudar? Quando o Emmanuel o convoca lá no açude em Pedro Leopoldo,
o Emmanuel fala para ele uma coisa que todo espírita sabe: disciplina, disciplina, disciplina. Mas todo espírita ainda não sabe que o Chico passa isso, para mim, para você, para o Wagner, para todo mundo aí, para que nós tenhamos isso que o Emmanuel exigiu dele. Será que o Emmanuel ia exigir do Chico disciplina triplamente só para o Chico? E nós? Marival, brilhante. Porque os que já vivem incorporam as lições e passam por elas para ilustrar quem ainda não vive. É o que ele quis dizer. Então, vocês prestem atenção. Por que essas estrelas do cristianismo renascente, em torno de nós, no Brasil, e de uma forma muito peculiar em Minas Gerais? Os grandes nomes que nós tivemos. Os de maior expressão, mais conhecidos, e os menos conhecidos. Porque tem muita gente aqui que foi lá no apartamento do Sobral aprender o evangelho com ele. E a simplicidade daquele homem? Né, Afonso? E a humildade dele? O Honório nos contou que o Sobral ensinou para ele essa técnica. Foi o Sobral. E eles começaram a trabalhar juntos. Agregou o Leão, que era companheirão, e envolveu uma série de outras pessoas, cujos nomes a gente não tem condição de citar, porque foram muitos. Mas os três capitaneando, evolução e evangelho, para dar uma nova dimensão ao conteúdo espírita, para não ficar só assim, estudo reencarnação, estudo mediunidade, está aqui, é isso. Aquelas considerações clássicas que precisam de ser dinamizadas. Então, ela passa a ter uma dimensão muito maior, porque a gente aprofunda esse conteúdo. Então, o que aconteceu? Só para a gente entender o projeto de Ismael, de que Pedro dá notícia em Belo Horizonte. Aquilo ali é por acaso? Quem tem olhos de ver, que veja. Arnaldo Rocha, numa das últimas visitas que fez a Chico Xavier, se não me engano, na década de 80, porque ele contou isso para Honório, contou para várias pessoas na União, porque ele estava empolgado com o assunto. Ele falou assim: meu filho, eu nunca fui chiquista, eu sou espírita. Embora, na minha existência, eu nunca tenha conhecido uma alma tão elevada, tão nobre quanto Chico Xavier. Tão digna. Falou isso do Chico. Mas eu não sou chiquista. E contou assim: nós estamos vendo aí um trabalho que está mostrando a colônia de Belo Horizonte. E ele veio com a informação que ele guardou por mais de 20 anos. Eu contei para vocês a visita do Chico na União, que estava o Enio Santos e o Arnaldo, e ele apontou lá para o tal do Honório, que já estudava lá na sala 24, o Evangelho, e ele falou assim: olha lá, aquele moço jovem, ele que faz o estudo do Evangelho. O Enio deu notícia para o Chico. O Chico falou assim: eu contei para vocês. Ah, vocês não conhecem? Não. Ele é o Hériton Marcelino, está lá no Ave Cristo. Foi ele que te deu força, Naldinho, naquela época, para você dar seu primeiro testemunho. Aí contou o assunto. Ainda falou, vocês lembram que eu disse aqui, muita gente não estava, por isso que eu estou repetindo. E disse assim, o Arnaldo contando isso para o Honório na nossa frente. Ô Honório, o Chico Gustosura ainda virou para o Enio e falou assim: ô Enio, você não, meu filho, mas o Naldinho vai conviver muito com ele aqui na União Espírita Mineira, no futuro. O Enio, anos depois, desencarnou. O Chico já sabia. Esse é Chico Xavier, viu, gente? Aí, contando essa história, o Arnaldo chega e fala assim, papagaio, aquele jeitão dele, né? Eu fui visitar o Chico no ano tal, a década de 80. Eu não gostava de ir lá, não. Não gostava de ver certas pessoas em torno do Chico, coisas pessoais do Arnaldo. Muito fio do bigode, preto no branco. Arnaldo era assim. Então ele falou assim, cheguei lá, tive problema para entrar naquela casa por causa de um determinado elemento, quase saí no tapa. Falei, Arnaldo. Estou contando a verdade, Marival, você sabe. Arnaldo. Não, aí Gustosura apareceu lá, me pegou pelo braço. Esquece. Vem cá. Levou ele para o quarto.
trancou a porta. A janela estava aberta. Diz Arnaldo que estava cheio de carta. E o Chico pegava nas cartas, ele sentou, disse que estava assim meio melancólico e não contou para o Chico. Ele tinha tido um sonho, não sei se na noite anterior, e estava melancólico por causa disso, sentindo saudades, porque ele sonhou com a igreja de São João lá em Lugdunum, Lyon hoje, da história do Ave Cristo, que é a história deles, juntos, naqueles primeiros movimentos do cristianismo, ano 250, mais ou menos. Então, lá nas Galhas, ele foi o Tassiano, e o Chico estava lá, o Emmanuel estava lá, Bezerra estava lá, outros companheiros, Meimei estava lá, etc, etc. Eurípides, né? Essa turma toda estava lá, turma do Evangelho. E aí, ele disse que estava com aquela melancolia, aquela tristeza por causa desse sonho. E ele teve uma visão interessante dessa instituição, projetando-se em Belo Horizonte até a região de Ouro Preto. Mas não contou aquilo para ninguém. Achou que era piração. Está sentado com o Chico, e o Chico fazia assim, tocava na carta, psicometria, separava por assunto. O bonito do Arnaldo contar do Chico é o contexto, não é? O contexto. Ele não fala assim, o Chico falou isso. Não. Ele mostrava a história, como é que aconteceu. Isso que é bonito, a autenticidade. Porque hoje o pessoal vira e fala assim, o Chico falou isso. Cadê? Cadê? Não tem contexto. É uma coisa mais esquisita do mundo. Então, hoje todo mundo é amigo, todo mundo sabe uma história. Inventam, empobrecem o Chico. Colocam ele antidoutrinário, colocam ele fantasioso, né? Porque se a gente for entrar nessa história é terrível, porque até disco voador diz que o Chico falou assim, ó, corre porque eles vão te pegar, porque Jesus está dormindo, sabe, gente? É essa história. Então, é triste, lamentável. É lamentável o que se fazem com o nome do Chico hoje. Sabe-se por quê, mas prova é prova, né? Planeta de expiação e prova é isso aí, gente. Vamos pegar Kardec para valer, porque Kardec que livra a gente dessas assombrações. Não duvidem disso. Aí tá. Então o Arnaldo está lá conversando, ele vira para o Arnaldo e fala assim, uai, Naldinho, acabou a saliva? Jeitão do Chico. Não, estou meio melancólico. Aí o Chico entrou no assunto. Você está triste assim por causa do seu sonho? Aí ele olhou para o Chico. Não esconde nada de gostosura, né? Não dá para esconder nada. Ele falou, seu pai espiritual está aqui. O pai espiritual do Arnaldo, ele aparece agora, nesses tempos, como Arnaldo Rocha, como Frei Pedro de Alcântara, que foi confessor de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, aquela santa da igreja, que eu confessava com ele. Então, diz Arnaldo que se não fosse o fato de ter achado Nossa Senhora Aparecida aí no Rio, o patrono do Brasil teria sido Pedro de Alcântara. Porque Petrópolis foi fundada em homenagem a ele, porque a família real era reverente a esse Frei Pedro de Alcântara. Então, ele olhou e o Chico falou assim, seu pai espiritual está aqui. E ele está dizendo que o seu sonho é real. Você viu o que espiritualmente aconteceu com a igreja de São João. Ela foi transplantada daquela cidade antiga da Gália para os céus de Belo Horizonte. Porque o trabalho do Evangelho agora é aqui. Essa igreja de São João, o Honório gostava de falar, que é onde aconteceu, por providência de grandes vultos como Policarpo, Irineu e etc. Nós vamos ver a história lá no Ave Cristo. Aquele território foi marcado com o sangue dos mártires. Aquela igreja trabalhou a exegese que João Evangelista, nas 7 igrejas da Ásia, ele fundou, irrigou, orientou. O Apocalipse fala delas, mas ele tinha um compromisso ali, naquela região. E foram discípulos diretos de João que chegaram ali e fundaram essa igreja em homenagem a ele. Hoje ela é São João Batista, mas houve uma mudança, mas era para João Evangelista. Então a gente até visitou no congresso, né, Marival?
Fomos lá, o Honório emocionado com aquilo, tocando naquelas peças, porque isso tudo falava muito, muito alto a alma dele, o companheiro lá. Foi um período inesquecível, né? Porque assim, fizemos prece, aquelas lembranças todas, porque é a história do Evangelho. Devemos lembrar que ali estava um Tassiano, estava o Chico, estava Emmanuel, né? na pele do afinador de instrumentos, um Bezerra, né? E outros companheiros que ressurgiram hoje aqui no nosso tempo. Então, vocês prestem atenção. Chico vivia na área metropolitana, porque dá 100 quilômetros até Ouro Preto. Então, se você considera o raio, Pedro Leopoldo está dentro. Aí vocês entendem o plano espiritual para poder fomentar o trabalho do Evangelho. Quem é o grande exegeta do Evangelho no nosso tempo? Emmanuel. E foi decodificado pelos amigos encarnados, que começaram, então, a dar uma dinâmica para esse trabalho, para sensibilizar as almas. Porque o grande trabalho do Evangelho não é a questão intelectual de apreensão, de decorar, é entrar na vibração crística. Porque se você não namora, você não casa. O estudo é um namoro, gente. Sem namoro não tem casamento, porque você vai aprofundando a relação. Então, o que adianta falar de Evangelho se você nem pega ele para ler? Se você não tem um toque do Cristo no seu coração, você, que coisa linda. Se você não tem alguém que tenha domínio daquilo, que te ajude, te leve até o próximo do Cristo, para você sentir. É o que o Emmanuel faz com a gente. Quando ele debulha um versículo, como o Honório passou a fazer aqui nas reuniões dele, quando ele debulha aquilo, você fala assim, não, estou vendo minha vida, e agora eu sei qual que é a solução. Porque o Evangelho, na primeira visita dele, é a letra que mata. Porque você vai conhecer a verdade de Deus, e aquilo vai colocar você no plano relativo. Você fala assim, e a minha então está toda errada. É a letra que mata. Para em seguida, você, morto nos seus interesses menores, é o homem velho que morre, deixar o filho do homem. Ele fala assim, não, eu preciso ser melhor. Eu preciso perdoar, eu preciso ter mais coragem, eu preciso ter mais ânimo, eu preciso me ocupar melhor. Esse é o Filho do Homem. Esse é Senhor de todas as possibilidades. Porque é Ele que fala de Deus, Ele é a verdade. Até esse surgir, desarticulando o personalismo, o interesse pessoal, ninguém pode se dizer autêntico Filho de Deus. Esse projeto do Evangelho está no mundo. Nós tivemos uma providência, uma janela que a espiritualidade abriu, né, Afonso? Um ex-presidente da FEB, o César Pé, esse mérito é dele. Nós começamos a apresentar coisas do Honório para ele e para a esposa. A esposa apaixonou de pronto. E ele falou assim, meu Deus, ele conheceu o Honório pessoalmente. O Honório marcou a vida dele num encontro. Uma conversa de 1h30. Nunca mais ele esqueceu o Honório. E ele começou a compreender o projeto que o Honório, não Honório pessoa, como instrumento de Emmanuel, instrumento de Ismael, junto com outros companheiros valorosíssimos, que alguns citamos aqui, começaram a fazer. Isso que tinha aqui, isso que tem aqui, é novidade, muita novidade. No Brasil e no mundo. Olha, essa janela abriu, num site maravilhoso, o então presidente interino da FEB, porque o Nestor estava doente, o César assumiu interinamente, ele teve um gancho, criou o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. De 2012 para 2013, formalizou. Gente, durou funcionando bonito, com muito testemunho, com muito núcleo pelas federativas sendo criados, até no exterior. Canadá fundou o NEP, nas bases que foi fundada aqui na FEB. Na Áustria se fundou, e tem notícia por aí. O serviço continua, começou a gravar reuniões, levou gente de Minas, como a Magda, né? Levou uma série de pessoas. A gente fazia parte do NEP, o Afonso, Simão Pedro, o Haroldo era o coordenador. Então, o NEP funcionou uns 3 anos inteiros, mais as providências anteriores, uns 4 anos. Esse evangelho foi para o mundo e se tornou indelével, porque gravou uma série de reuniões, a gente ficava um final de semana inteiro gravando uma reunião atrás da outra, para criar referência para as pessoas.
Esse evangelho foi para o mundo. Bibliografia, trabalho do Honório, né? Tentaram aí levar a Luz Imperecível e outras obras do Honório, mas não foi possível, que Minas não liberou, infelizmente. Então, tentaram universalizar isso pela FEB, não teve jeito, que era o sonho do Honório, a gente tem que dizer. O Honório sempre vislumbrou isso, mas foi de outro jeito. E hoje o evangelho está no mundo. Tem gente esperando contribuição nossa, ligada ao evangelho, no mundo inteiro. Não é, Afonso? Esse projeto é o projeto que faz as pessoas namorarem o evangelho de outra forma, com as chaves espíritas. Porque uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é entrar no espírito da letra, com as chaves do espiritismo que a gente detém. É um espetáculo. Esse é o Consolador prometido. Essa é a terra da promissão. Porque nós vamos ver os espíritos sem paixão, sem domínio de tudo, mas à disposição de Deus. Senhor, faça a obra em mim, cumpra em mim segundo a tua palavra. O Chico ensinou isso para os médiuns na reunião dele em Pedro Leopoldo. Quando um médium, um trabalhador, entra na reunião e entrega o coração para Jesus, tudo é possível. Não tem limite, mas se o coração tiver, entregue. Se ele não tiver, maculado pelo personalismo, porque se está, ele é só pancadaria. Tem gente aí que é nosso chicote, fala assim, bate mais, tá bom. Chicote em cima da gente. Não consideram nada, não respeitam nada. É o que dá na cabeça. Esse é o chicote. É um instrumento de escândalo, que a gente lamenta. Porque uma hora vai dar dor de barriga, e vai vir, e aí o remédio? Toma aqui, tem muita gotinha. Não é isso? Essa é a nossa caravana. Os detratores do Chico, do além ou da terra, onde estão hoje? A estrela cristã do coração do Chico brilha nesse país. O Chico conseguiu materializar numa existência o projeto de Ismael para a pátria do Evangelho. Depois de Chico, ninguém duvida que será possível a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Muita luz para todos. Passa por cima aí. Obrigado. Nós vamos ler as páginas recebidas aqui na primeira parte. Uma família espírita cristã. Irmãos e irmãs de nosso núcleo de assistência e de caridade cristã. Que Jesus, o nosso patrono, generoso, que Jesus, o nosso patrono generoso e bom, abençoe a todos. Com júbilos divinos, tendo em vista os projetos de iluminação que nos colhem, tomo do lápis e me associo à vibração do amigo dileto, então em sua função de médium, para expressar neste evento da luz o testemunho de nosso coração livre das injunções materiais, convivendo por misericórdia do Senhor entre amigos e benfeitores de nosso movimento restaurador do cristianismo redivivo. Nosso abrigo, com vivo apoio vibracional do SEAG, cuja função é fornecer alma e inspiração ao trabalho do educandário, se planifica de amor e esperança com mais este evento. Reunidos aqui, meus irmãos e amigos, representamos a súplica dos céus e a excelsa bondade nos responde, enviando a resposta em miríades de fluidos sublimados, que sobre nós fazem o papel do orvalho nas plantas, no solo, para enriquecimento de nossas forças, visando a produção saudável e continuada do bem. Somos aqui espírito e corpo, porque nossa fé se coroa das bênçãos de Deus. Daqui, renovados, irrigados pelo amor puro da Santíssima de Jesus, servidores do Consolador partirão para fazer valer no cotidiano da existência os valores da Boa Nova, em louvor da própria redenção. Revivemos entre as provas que suportamos e ao clarão da fé que nos dota de verdade e amor, aqueles dias dos testemunhos cristãos na versão moderna.
Os irmãos cansados devem se recordar do heroísmo perseverante de Paulo, que, abatido e exausto em sua condição de beduíno do Senhor, carregava no olhar firme o ideal e na palavra sincera a caridade libertadora. Os depressivos necessitam considerar os testemunhos de Célia, então travestida de irmão Marinho, no seu horto de lutas, doando-se aos que sofrem, conforme relatado no livro 50 anos depois. As senhoras, mães e esposas, assoreadas pelos deveres no lar, precisam fixar a humildade de Lívia, relegada e maculada por infâmias, mas ativa na confiança em Jesus, de coração ligado aos planos do alto, conforme relata a obra há 2000 anos. Nosso cenário espiritista no mundo, meus irmãos, é dos mais fecundos em testemunhos iluminativos. Não há dor sem proveito, a não ser quando a revolta nos tome de assalto. Não há prova que não vise a nossa promoção vibracional, moral, e só não cumpre o seu papel em nossa vida se nos desviamos em fuga lamentável. Amor não é mimo caprichoso, não é ódio à preguiça, ao ócio moral. Amor é serviço útil e perseverante, é doação sem reservas, é humildade e compreensão, confiança e sublimação. Nosso abrigo começa a viver um tempo novo e vem sendo alvo da misericórdia do Cristo para que, em prestando serviços redentores, deixe irradiar claridades e consolo que tem faltado ao mundo. Sob a custódia da vida espiritual superior, estamos apostos para intensificar o movimento do Cristo vivo junto dos corações. O Consolador, meus amigos, fuge em favor dos ceareiros visando a assistência e o amparo a todos os filhos do Calvário em sérias provações no orbe. Peço a todos a licença fraterna para dizer à querida Célia e aos filhos amados do meu afeto e da saudade sem fim. Beijo com ternura as mãos da dileta esposa e os confio a Jesus, que sabe de meus sonhos e anseios relativos à família e ao lar. Nossa eterna gratidão a eles e aos amigos deste abrigo do Senhor. Que não falte a ninguém o palio da infinita bondade. Kleber Varandas de Lima. Coragem e bom ânimo. Filhos amados do Senhor, bem-aventurados sois quando renunciais aos loucos prazeres que sacrificam vossos irmãos perante Deus. Bem-aventurados sois quando enxugais vossas lágrimas e as ofereceis ao herói da cruz como óbolo sagrado de vossa conversão ao Evangelho. Bem-aventurados sois pelos sacrifícios silenciosos e humildes que levais a efeito no mundo, como obra de vossa caridade com os que remanescem tristes e oprimidos pelos sistemas do materialismo. Bem-aventurados sois quando a luz do perdão e da misericórdia vos alcança os sentimentos, induzindo-vos a olvidar o mal e jamais instigar-lhe os tentáculos de sombra com o objetivo de fazê-lo perecer. Bem-aventurados, filhos, sois vós quando, sensíveis e leais à mensagem suprema do Senhor, na Boa Nova, empenhais vossos talentos de inteligência e de sentimento para que os ignorantes e sofridos, os revoltosos e inquietos, os proscritos e viciosos, recebam por vossos talentos a visita salvadora do Senhor. Filhos, trago-vos as flores da candura de Maria, a Santíssima Mãe do Redentor. Ela, assentada em caridade e sublimada luz, vos conclama a olvidar vossas exigências e vossas dores, pois não há anjo sem testemunhos depurados, nem filho de Deus sem pureza de coração. Vinde, diz a rosa mística a todos vós, vinde, filhos, e servi a Jesus nas frentes dadivosas e redentoras do perdão, da fraternidade, sob as claridades dessa fé renovada e lúcida. Enlaçando-vos em divino amplexo, guardai vossos corações na luz do Evangelho. Deus, o Pai Altíssimo, seja o vosso conforto e a vossa força de amor. Celina.